de agora a nossa aula sendo gravada. Então, pessoal, nessa primeira questão nossa aqui, ela é do Instituto Federal de Pernambuco, realizada no ano 2020, diz o seguinte: uma panela de pressão foi inventada, a panela de pressão foi inventada pelo físico francês Denis Papin, que em 1679, depois de estudar algumas relações TXP, esse TXP aqui, pessoal, é temperatura versus pressão, descobriu que se os alimentos fossem cozidos a temperaturas superiores a 100 graus Celsius, haveria economia de tempo no cozimento e melhor conservação desses. Uma professora de química resolveu determinar a quantidade de vapor d'água formado em sua panela de pressão de 3 litros. Para tal, ela pesquisou no manual de sua panela a pressão na qual o vapor inicia o seu escape pela válvula e descobriu o valor de 1,5 atm. Usando a equação de Clausius-Clapeyron, ela determinou que a temperatura que a água passa do seu estado líquido para o vapor na pressão de escape é de 388,41 kelvins. Considere o valor de 0,08206 atm litro mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1 para R e 18 gramas para a massa molar da água, e determine quantas gramas desse líquido no seu estado vapor aproximadamente, determinou a professora. Então, pessoal, essa questão diz o seguinte: eu tenho lá a minha panela de pressão, e essa panela de pressão, aquela válvula, ela começa a escapar ar de dentro dela quando a pressão é de 1,75 atm. E a temperatura do líquido lá, tá certo? A temperatura em que a água passa do estado líquido para o vapor nessa pressão de escape é de 388,41 kelvins. Então ela quer saber, né, quantas gramas desse líquido, né, no estado de vapor estava dentro da panela quando ela começa aí a escapar vapor pela válvula. Bem, então ela é uma questão simples, tá certo? Não é uma questão complicada. A gente vai partir da equação de Clapeyron, tá certo? E aí o que vai, entre aspas, complicar, que não é para complicar, é porque na equação de Clapeyron aparece lá a quantidade de matéria, que é o Nzinho. Mas a única coisa que a gente vai fazer é pegar o Nzinho e substituir ele pela relação dele entre a massa e a massa molar. Mas antes da gente aplicar o Clapeyron, claro, nós teremos aí que retirar os dados da questão. Então, essa primeira parte aqui não interessa nada para nós. A primeira coisa que vai aparecer aqui de interessante para nós é a capacidade da panela, porque vamos lembrar, o vapor de água ele vai ali, vamos dizer assim, ocupar todo o espaço da panela. Então, a capacidade da panela vai ser aqui o volume ocupado pelo vapor de água, ok? Continuando, na sequência ela determina a pressão no interior da panela quando ele começa ali a escapar. Então nós vamos ter ali uma pressão de 1,75 atm, tá certo? Então vamos colocar aqui que a pressão é de 1,75 atm. Bem, dando continuidade, o próximo dado que ele dá aqui é a temperatura em que o vapor de água vai se encontrar, que é de 388,41 Kelvin. Então aqui, lembrando que lá em sala de aula a gente trabalhou sempre com esses números arredondados, tá certo?
Então ele está trabalhando aqui com 388,41. Isso aqui é a temperatura. E a gente tem ainda a constante R valendo aqui para nós 0,08206 para o R. E um último dado aqui que ele nos dá, pessoal, é a questão da massa molar. 1 mol de vapor de água aí vai ter massa de 18 gramas, tá certo? Então, ordenando aqui direitinho os dados, nós temos lá que o volume ocupado vai ser de 3 litros, a pressão vai ser de 1,75 atms. Aí nós vamos ter a nossa temperatura de 388,41 Kelvin. Ele já deu a temperatura em Kelvin. O R, ele pede que a gente use 0,08206. A unidade ATM vezes litro. Esse expoente -1 que aparece no mol e -1 que aparece no K, pessoal, significa apenas que eles dividem a atmosfera vezes litro. Então, é a mesma coisa que a gente já está acostumado a escrever, tá certo? Fica ATM vezes litro por mol Kelvin. E para finalizar, isso aqui, esse 18 gramas para a massa molar, na verdade, isso aqui é o Mzão e é 18 gramas por mol. Agora nós vamos trabalhar Clapeyron. Então, trabalhando o Clapeyron, pessoal, nós temos aqui o seguinte, ó, PV, pressão vezes o volume, ele é igual a número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, essa temperatura em Kelvin. Perceba que ele quer saber qual é a massa, tá certo? A massa, e essa massa, veja que aparece aqui em gramas as unidades. Professor, não tem a massa dentro dessa equação de Clapeyron. Tem, pessoal, tem a massa dentro dessa equação de Clapeyron. A massa está embutida aqui dentro desse N, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é isolar o N, tá bom? Nós vamos isolar o N porque a gente sabe, ó, a gente sabe que esse número de mols, né, essa quantidade de matéria, ela é Mzinho dividido por Mzão. Então, veja, tá aqui o Mzinho que ela quer. Ele quer esse Mzinho aqui. Então, nós vamos isolar o N e aí depois a gente substitui o N por essa relação Mzinho sobre Mzão. Então, como eu quero isolar o N, esse termo R vezes T, ele vai passar para o lado do PV. E como ele multiplica, ele vai dividindo em forma de fração, então ele vai aparecer aqui embaixo, ó, do PV. Ok? Então, reescrevendo a equação, pessoal, a gente fica o seguinte. Lendo PV igual a N, voltando N igual a PV. Então, vamos escrever o que eu falei. N igual a PV. E aí está faltando o quê? Está faltando RT. E esse RT, como a gente já falou, ele vai aparecer aqui embaixo. Para finalizar a equação, nós vamos apenas fazer esse M, melhor dizendo, aparecer na equação. Então, nós vamos trocar o N por Mzinho sobre Mzão, tá certo? Então, ó, trocando
trocando N por Mzinho sobre Mzão, ok? Então vai ficar assim, ó. Esse N eu vou escrever ele assim, ó, Mzinho sobre Mzão igual, aí eu vou repetir o restante, P vezes V dividido por R vezes T. Tudo bem? Deu para entender aí? Posso seguir, pessoal? Então, Deu para entender, professor. Então pronto, vamos lá. Aí para finalizar, pessoal, do lado esquerdo ainda tem esse Mzão aí, que ele está enchendo o saco desse lado aqui. Vamos mandar ele para lá. Então esse Mzão a gente vai pegar ele aqui, ó. Ele está dividindo o Mzinho e eu vou mandar ele para lá. Então ele vai ter que ir multiplicando, já que ele está dividindo o Mzinho. Então ele vai ter que aparecer, ó, aqui na frente, tá certo? Na frente do V, já que ele vai multiplicando. Então, para finalizar, M é igual a pressão vezes o volume, vezes o Mzão que foi para lá, dividido por R vezes T. Deixa eu ajeitar esse meu P que ficou feio. Pronto. Feito isso aí, não tem segredo. A gente vai simplesmente pegar essa equação e substituir os dados, ok? Então, pegando essa equaçãozinha aí, substituindo os dados, a gente fica com o seguinte: a massa, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Opa, perdão. A massa em gramas vai ser igual à pressão. Quem é a pressão? 1,75 atm. Vezes. Quem é o volume? O volume, 3 litros. Vezes. A massa molar, ele me deu 18 gramas por mol. Então, vamos lá, 18 gramas por mol. Agora, a gente vai lá e passa aqui o traço da fração, ok? Passei o traço da fração. O que é que aparece aqui embaixo? Aparece o R. O nosso R é para a gente utilizar 0,08206. E aí, tá faltando só a temperatura. 388,41. Veja que o autor da questão aqui, ele colocou um bocado de números aqui, não é? Decimais, justamente para dificultar a gente de conseguir cancelar números, né? Vamos dizer assim, para tornar um pouquinho mais complicado. Eu vou baixar aqui um pouquinho para a gente tentar fazer essas continhas, tá bom? Então vamos lá, sem preguiça. Pessoal, eu vou fazer aqui, ó, o 3 vezes 18. 3 vezes 18 já dá 54, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó, 1,75 vezes 54, número embaixo de número para não errar. 4 vezes 5 vai dar 20, 4 vezes 7, 28, mais 2 vai dar 30, vai 3 lá para cima, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Vou multiplicar pelo 5, então, ó, o resultado vem para baixo do 5, vem para baixo desse zero. 5 vezes 5, 25, bota o 5, leva 2, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, leva 3 para cima do 1, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Vou somar 0, 5, 14, vai 1, 9. 9, olha, duas casas decimais aqui, ó. Então, duas casas decimais, lá em cima eu vou ter 94,5 ou 0,50, tanto faz. E aí agora esse número aqui embaixo vai ser de morte, né? Esse número aqui embaixo. Vamos ter que fazer ele. Fazer o que, né? Vamos lá. O que é que fica melhor aqui para mim? Eu vou botar o 388
6,41 vezes, aí eu vou botar aqui, ó, 6, 0, 2, 8, 0 e 0. Certo? Certo. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 8, 48, mais 2, 50, vai 5, 6 vezes 8, 48, mais 5, 53, vai 5, 6 vezes 3, 18, mais 5, 23. Agora eu vou multiplicar pelo 0, o número tem que vir aqui, ó, para baixo do 4. Então, tudo aqui 0, né? 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 8 de novo é 0, e 0 vezes 3 é 0. Agora eu vou multiplicar pelo 2 e o número tem que vir aqui para baixo do 2. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8 é 16, vai 1 para cima daquele 8, 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, vai 1 para cima do 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E aí agora eu vou multiplicar por esse 8, então o número tem que vir aqui, ó, para baixo desse 8. Então vamos lá, 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 4, 32, vai 3, deixa eu apagar aqui, vai 3 para cima do 8. 8 vezes 8, 64, mais 3, 67, vem 6 para cima do 8. 8 vezes 8, 64, mais 6, 70, vai 7. 8 vezes 3, 24, mais 7, 31. Feito isso, passa aqui seu traço da fração ou da divisão, ok? E aí fica o seguinte, soma-se tudo, baixa o 6, 4 mais 0 é 4, 0 mais 0 é 0, mais 2, 2, 3 mais 0 é 0, mais 8, 11, mais 8, 19, vai 1, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, vai 1, 3, 7, 10, mais 7, 17, vai 1, 1 mais 7, 8, baixa 1 e baixa o 3. Será que tá certo? Vamos ver, né? Casas decimais. Eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho uma casa decimal, tenho duas casas lá em cima, e aqui embaixo eu tenho mais 5 casas decimais, então eu tenho 7. 2, 4, 6, 7. Então, vai dar 3,1872. Esse absurdo aí. Olhando as alternativas, como a gente só tem números inteiros, tá certo? Olhando as alternativas, como a gente só tem números inteiros, nós vamos arredondar esses valores, tá certo? Olha, como aqui é 94, tá bom? 94, e aqui é 94,5, e aqui é 3, alguma coisa, certo? Isso aqui a gente pode dizer que é aproximadamente 90 dividido para 3, isso aqui é aproximadamente 30 gramas. Eu só vou conferir aqui para ver se a gente não errou nenhuma casa decimal, tá certo? Deixa eu ver aqui, 3, 5 casas decimais, 2, 5 casas decimais, então 3, 6, 7, tô achando aí que vai ser 30 gramas, ok? Então seria isso aí. Isso aí tá me dando a alternativa letra C de casa, tudo bem? Letra C de casa. Deixa eu
ver lá em cima duas casas decimais. Só tomar cuidado aí para ver se a gente não errou nenhuma casa decimal, porque pode ser letra C ou letra E. Ok? Tudo bem? Alguém viu algum erro aí meu? Deixa eu ver aqui, deu duas casas decimais. Ninguém? Então eu acho que está batendo aí. Tudo bem? Deixa só eu conferir bem aqui na minha calculadora. Alguém ficou aí com alguma dúvida em alguma passagem, pessoal? Não? Não, professor. Minha parte não. Dá para seguir? Vou só conferir bem aqui, pessoal. 1,75, porque esse número aí tem muito... Como é que se diz? Tem muitas casas decimais, então pode correr o risco da pessoa às vezes se enganar. Olha, eu acho que eu errei uma casa decimal aqui, viu? A minha calculadora tá dando aproximadamente 3. Então eu devo ter errado aqui alguma casa decimal aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho 6 números. 6 números aqui na primeira. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Já achei um erro aqui, ó. 6 vezes 3, 18. Mais 7, 25. Ó. Já achei bem aqui um erro. 25. Aí aqui são 5 zeros, tá certo? Aqui 2 vezes 1, 2, 8. 16 vai 1, 17. Vai 1, 2 vezes 3, 6. Aqui tá batendo. E esse último, tô estranhando é ter passado 2 números para lá. Deixa eu ver aqui. 8 vezes 1 deu 8. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 8, 64, mais 3, 67, vai 6. 8 vezes 8, 64. Opa, tá aqui bem aqui o erro. 8 vezes 8, 64. Mais 6, 70. Foi esse zero. Ah, não, tá certo. 8 vezes 3, tá certo. Ah, mas eu tô botando 8 casas decimais, pessoal. 2, 4, 6, 7. A vírgula tem que ser aqui, ó. Agora sim. Vai ser dividido aqui por aproximadamente 31. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 3 gramas, tá certo? Corrigido aqui a questão. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 3 gramas. Isso aqui vai dar aproximadamente... isso vai dar a letra E, tá certo? Aproximadamente 3 gramas. Tudo bem? O autor complicou porque botou muita casa decimal, né? Muita casa decimal. É uma questãozinha chata para você resolver na ponta do lápis, porque se você vacilar uma coisinha, tá certo? Então aqui vai dar aproximadamente 3, vai dar 2,90 e pouco. Então aproximadamente 3 gramas. Ok? Bem, a nossa última questão, pessoal, é o seguinte, é da Unirio, novamente envolvendo Clapeyron. Diz o seguinte: um cilindro de capacidade igual a 60 litros está cheio de oxigênio sob pressão de 9,2 atm.
a temperatura de 27 graus Celsius. Opa, então veja aqui o seguinte. Eu tenho um cilindro com capacidade de 60 litros. Esse cilindro, ele está cheio de oxigênio e a pressão dentro do cilindro é de 9,2 atm a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então essas três variáveis aí, elas estão relacionadas a um estado. Aí ele diz aqui o seguinte, ó, abre-se a válvula. Então se abre-se a válvula, eu já vou ter uma variação na quantidade de oxigênio que tem lá dentro, né? Aquela minha quantidade de matéria, aquele meu N, ele já vai sofrer ali uma variação. Aí ele pergunta o seguinte, ó, qual a massa que escapa? Então eu estou querendo saber que massa. Estou querendo saber novamente, ó. Estou querendo saber esse Mzinho aqui, ó, novamente, ó. Estou querendo saber esse Mzinho novamente. Vamos ver que dados ele vai me dar lá para ver se eu consigo aplicar isso aqui novamente. Admite-se que a temperatura permaneça constante. Ok. Então a temperatura ela vai permanecer constante. E a pressão externa normal. Bem, quando eu abro a válvula, tá certo? Quando eu abro a válvula, o gás vai saindo, tá certo? O gás vai saindo. Se eu vou tendo uma variação, tá certo? Se o gás vai saindo, eu vou tendo aí uma diminuição na quantidade de matéria que está lá dentro. E aí ele está dizendo que essa pressão externa vai ser normal, então a pressão no interior do botijão também vai se equiparar à pressão a pressão fora, né? No caso a pressão atmosférica. Então, para dados, nós podemos dizer aqui o seguinte: dados, o volume no instante 1, ele vai ser igual ao volume no instante 2, e isso aqui vai ser igual a 60 litros, tá certo? Vai ser igual a 60 litros. O volume não vai variar, porque à medida que o gás vai saindo, o que fica dentro do recipiente, pessoal, ele continua a ocupar todo o recipiente, tá certo? A não ser que eu fique com uma quantidade de gás tão pequena, tá certo? Que, resumindo, eu tenho ali no caso aproximadamente menos de 2 mol de gás, aí eu não teria condições de ocupar todo este recipiente. Mas a questão não me diz isso, então a gente vai admitir que ele continua ocupando os 60 litros. Bem, a pressão no estado 1, P1, a gente vai dizer que ela é de 9,2 atm. E a temperatura no estado 1, tá certo? A temperatura no estado 1 vai ser igual à temperatura no estado 2, que vai ser de 27 graus Celsius. Por que, professor, que vai ser igual no estado 2? Porque ele está me dizendo aqui, ó, que admite-se que a temperatura permanece constante no interior do recipiente. Então, eu não vou ter variação de temperatura. Basicamente, vai variar o quê? Vai variar a pressão, tá certo? Porque a pressão ela é de 9,2 atm, e a pressão 2 a gente vai botar aqui esse termo pressão normal aqui, ó. Ele está querendo dizer que é igual à pressão atmosférica, que é igual a 1 atm. Então muda volume? Não. Muda temperatura? Não. Muda apenas a massa de gás que está lá dentro, e consequentemente muda a pressão, porque se eu vou diminuir a quantidade de moléculas,
que tem dentro do recipiente e temperatura e volume não vão se alterar, é claro que o número de colisões, né, o número de colisões com as paredes vai diminuir, que eu vou ter menos moléculas para colidir. Então, se escapa gás, claro que a pressão diminui. Tudo bem? Bem, vamos ver aí o que é que a gente tem mais de dados. Ele me deu aqui duas constantes. Ele me deu a massa molar, que é de 32 gramas por mol. Massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. E ele está me dando aqui a constante universal dos gases, que é de 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Bem, a única coisa aqui que a gente precisa fazer, caso a gente precise usar, é aplicar Clapeyron. Massa, isso aqui mais 273, isso aqui vai me dar 300 Kelvin. Então, a transformação gasosa ocorre ao longo de 300 Kelvin. Tudo bem? Bem, lá da relação de Clapeyron, melhor dizendo, o que é que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a massa de gás que escapa. Bem, no início da transformação gasosa, eu tinha uma massa M1 que eu não faço a mínima ideia de quanto era. No final da transformação, eu tenho uma massa M2, que eu também não faço a mínima questão de quanto é. A única relação que eu sei é que M2 tem que ser menor do que M1, porque saiu o gás do recipiente. Como é que eu encontro o que ele está me pedindo? Qual é a massa de gás que escapa? Ora, a gente vai encontrar esse resultado da massa de gás que escapa fazendo M1 menos M2. O problema é que eu não sei quem é M1 e nem quem é M2. A gente precisa dar um jeito de fazer essa relação aqui. Mas lembra, eu não sei quem é M1 e nem quem é M2. Mas a gente consegue encontrar essas massas aplicando Clapeyron para os dois casos. Tá certo? Aplicando Clapeyron para os dois casos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar M1 e M2 através de Clapeyron. Como, professor? Ora, a gente já tem essa relação bem aqui, olha. Questão anterior. A massa de gás presa no recipiente vai ser a pressão dentro do recipiente, vezes o volume ocupado pelo gás, vezes a massa molar do gás, dividido pela constante universal dos gases, vezes a temperatura. Então, nós vamos pegar essa relação que a gente já encontrou nessa questão e aplicar lá de novo, tá certo? Eu não vou mais fazer a manipulação para a gente não perder tempo. Olha aí a vantagem de você manipular equações. É porque se você precisar repetir aquele termo novamente, você já vai ter ela manipulada. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, através de Clapeyron. E aí, como é que vai ser, professor? Simples. Vamos lá. Massa é igual a... Deixa eu mudar aqui a cor, para ficar uma corzinha melhor. Então, ó, massa é igual a PV, que multiplica Mzão, dividido por RT. Então, a gente vai aplicar, perdão aí pela tosse, a gente vai aplicar essa relaçãozinha para M1 e depois para M2. Então, sem perder tempo, vamos lá. M1. Opa. Para M1, pessoal, nós vamos ter o quê? Quem é a pressão no estado 1? A pressão no estado 1, 9,2 atms. O volume é o mesmo em 1 e em 2, que é 60 litros. A massa molar também é a mesma, tá certo? A massa molar também é a mesma. Por quê? Porque é oxigênio.
Então 32 dividido por... Embaixo eu tenho uma constante universal, 0,082 vezes... Quem é a temperatura? 300. Beleza. Bem, vamos tentar aqui dar uma simplificada aqui para a gente ver, né? Tentando aqui dar uma simplificada, eu posso estar cortando esse zero aqui, ó, do 60, com esse zero aqui do 30, tá certo? Eu posso dividir o 6 e o 30 por 2, ou por 6, melhor dizendo. Aqui vai ficar 1, e aqui embaixo vai ficar 6, tá certo? Eu acho que por enquanto só isso. Deixa eu ver, 0,082, não tem mais muita coisa aqui para fazer. E aí a gente pode dar uma continuadazinha aqui, tá certo? Resolvendo isso aqui. Lá em cima a gente tem 9,2 vezes 32. 9,2 vezes 32, para acelerar aqui. Isso aqui em cima vai me dar 294,4 E aqui embaixo, pessoal, vai dar o seguinte: 6 vezes esse 2 é 12, 6 vezes 8, 48. Aí eu tenho, mais um 49, né? 48 mais um 49. Aí eu tenho 3 casas decimais aqui. Então aqui eu também preciso ter 3 casas decimais, tá certo? Então, fazendo assim, a gente vai ter essa divisão, que vai dar aí 294 dividido por 492, ou por 0,492, isso aí vai me dar algo em torno de 598. A unidade aqui vai ser o que, professor? Vai ser grama, viu? Porque lá está em grama por... eu botei grama aqui por metro, é grama por mol, faltou o OL. Então isso aqui é M1. O que eu vou fazer é aplicar a mesma equação agora para M2, pessoal. M2. Quem é agora a pressão? A pressão agora é 1 atm vezes o volume continua sendo 60 e a massa molar continua sendo 32. Embaixo continua sendo 0,082, que é a constante universal, e a temperatura continua sendo 300. Então a única coisa que vai mudar é o seguinte: eu vou continuar conseguindo cancelar 0, 0, e eu vou continuar conseguindo cancelar dividindo 60 e 30. Eita, pessoal, eu fiz um erro bem aqui, ó, no M1. No M1 eu fui simplificar por 6 e aqui na verdade é 5. Então vai ter uma alteração bem aqui nessa resposta. Perdão. Ó. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Por que que no M2 a pressão passou a ser 1 atm? Porque ele diz aqui, é o seguinte, eu abri, ele está dizendo aqui que a pressão externa fora do cilindro é normal, certo? Então ele dá a entender que o recipiente ele é aberto e o ar escapa, o gás escapa até a pressão interna se equilibrar com a pressão externa. Seria isso.
mais ou menos. Então, é como se a pressão dentro do recipiente passasse a ser igual à pressão fora do recipiente. Certo? Certo, professor. Elas se equilibram, tá bom? É como se elas se equilibrassem. Então, nesse momento, eu não teria nem gás entrando e nem gás saindo mais. Eu teria ali um sistema equilibrado. Essa questão, na verdade, ela não é muito assim elaborada, não. Ela deixa assim um pouco a desejar o enunciado dela. Tá bom? Deixa eu fazer aqui, bem aqui a correção, que é o seguinte. Ó, eu estou dividindo o 6 e o 30 por 6. Aí 6 por 6 dá 1 e 30 por 6 dá 5. Aí aqui embaixo vai mudar, porque 5 vezes 2 é 10. Vai 1 para cima do 9. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Mais 1, 41. Aí bota aqui o 0. Então agora vai ter uma nova alteração ali. Vai ser 294,4 dividido por 0,410. Certo? Que aí vai me dar aproximadamente 700 e... Vamos botar 718 mesmo, arredondado. 718 gramas. Pronto. Agora voltando para cá. Com essa simplificação, aqui vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar 5. Então, lá em cima vai ser 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 32, 32. E aqui embaixo vai ficar 0,082 vezes o 5 de novo, que vai me dar o mesmo 0,410. Então, a massa de oxigênio que fica dentro vai ser 32 dividido por 0,410. Isso vai me dar aproximadamente 78 gramas. Aí, feito isso aqui, ó, achei o M2 e achei o M1. Feito isso, a gente vai simplesmente fazer a subtração lá em cima. A massa que saiu, a massa total, é M1 menos M2. Você vê que ele saiu praticamente toda a massa de gás, né? Ele tinha 718 gramas dentro do recipiente e só sobraram 78 gramas. Por isso que a pressão se equilibrou, tá certo? A pressão interna com a pressão externa. Aí, para finalizar, nós vamos encontrar, né, a massa que escapou. Então, vamos encontrar a partir da seguinte equação matemática. M é igual. M é igual a M1 menos M2. O M1 é 718 e o M2 é 78, que é a massa que sobrou. Logo, né, 8 menos 8, 0. 11 menos 7, 4. E aqui ficou 6. Então, escaparam aí 640 gramas. Isso aí seria a resposta final. Tá certo? Escaparam aí, portanto, 640 gramas. Tudo bem? Pessoal, vou parar aqui a gravação, tá certo? O Google Meet já está expulsando a gente. Então, deixa eu ir aqui.